Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é um dos grandes especialistas na área do mar em Portugal. Já foi diretor-geral da Política do Mar, tem também um percurso de 25 anos como oficial da Marinha, em que, entre as várias funções que desempenhou, integrou a representação de Portugal em diversas instâncias da NATO, da União Europeia e também das Nações Unidas. Atualmente é empresário na área da economia azul. Comandante João Fonseca Ribeiro, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Participou há pouco tempo numa conferência internacional aqui em Macau sobre a gestão, utilização e desenvolvimento de áreas marítimas. Foi uma conferência que reuniu especialistas de todo o mundo em torno da gestão das águas que estão agora sob jurisdição de Macau, área marítima de 85 km², cedida pelo Governo Central a Macau há 3 anos. No seu entender, qual é o setor, ou quais são os setores que têm mais potencial para Macau com esta área marítima agora sob jurisdição da RAEM? Em primeiro lugar, muito obrigado por poder ter esta oportunidade. Em entrevista de poder ser entrevistado, peço desculpa. A conferência em si teve um grande enfoque, efetivamente, sobre a área de jurisdição marítima atribuída neste momento à região administrativa especial de Macau. Mas é preciso ter presente que, no fundo, atribuiu a responsabilidade de Macau, no plano jurídico, ter um pé no mar, diria. E isso vai muito para além da responsabilidade que se limita a essa área. É Macau na grande baía, é Macau na relação com o mundo a partir do mar, no seu papel nas relações entre a China e os países da língua portuguesa, por exemplo, mas isso também implica um novo papel de Macau na agenda internacional dos oceanos, como é que se posiciona numa agenda internacional dos oceanos, porque de facto legitima-se essa intervenção pela sua responsabilidade que passou a assumir no mar. Por isso eu vejo esta oportunidade muito mais para além, a ambição deve ir muito mais para além dos limites dessa área de atribuição. Tem impacto na criação das novas políticas públicas para a gestão desse novo território, mas também tem impacto na forma como Macau se posiciona na lei internacional do direito do mar, obviamente como região que tem um regime jurídico próprio, coexistente no plano diplomático com a República Popular da China, naturalmente, mas dá-lhe papel, dá-lhe função, dá-lhe uma plataforma dinâmica que poderá explorar como um universo de oportunidade, em particular para o desenvolvimento da economia azul. Exatamente, mas que oportunidades são essas, então? Oportunidades diversas, num contexto, por exemplo, de serviços marítimos. Eu olho para os serviços marítimos como um conjunto de oportunidades de curto para o médio prazo, nomeadamente serviços marítimos como o Registro Internacional de Navios, tem um diploma de base no seu ordenamento jurídico que lhe permite, tal como em Hong Kong, permite ter um registro internacional de navios e pode criar uma dinâmica de captação de navios de armadores de outros países para a bandeira da China através do regime especial de Macau, tal como em Hong Kong, fazendo uma estratégia muito criteriosa de políticas públicas, de reconhecimento de convenções, de retificação dessas mesmas convenções, poderá criar um espaço de intervenção a esse nível que lhe dará algum apoio económico sem, diria, uma necessidade de pensarmos em adaptação de infraestruturas, em aquisição de grandes equipamentos, mas fundamentalmente na capacitação das pessoas, da administração pública e do setor privado em poder captar esse mercado para este objetivo. Mas também podemos falar da banca do financiamento das frotas, podemos falar dos seguros, podemos falar da gestão de tripulações para os navios. São áreas que não requerem necessariamente
grandes portos, e há exemplos no mundo e em Portugal em que, de facto, esse cluster pode surgir sem a necessidade, efetivamente, de se disporem dessas capacidades a nível de infraestrutura e equipamento. Por outro lado, quando falamos de economia azul, falamos em 3 grandes pilares que requerem uma boa governança. E esses pilares são o pilar económico, são o pilar ambiental e é o pilar social. Esta visão de harmonização e de gestão requer investimento para o futuro em 3 grandes vetores. Por um lado, os novos negócios que se podem criar pelas empresas no âmbito da sustentabilidade no mar, aquilo que é a necessidade de obter conhecimento do mar em termos de monitorização da zona costeira, falo das águas de Macau, mas falo do contributo dessa monitorização para o grande delta e também das práticas utilizadas para desenvolver ou implementar noutros locais do mundo e falo também na necessidade de qualificar as pessoas, quer os quadros existentes, quer os jovens que no futuro poderão entrar nestas novas profissões. Requer uma estratégia, de facto, multidimensional de atuação. E vejo aqui uma grande oportunidade, no caso de Macau, na sua plataforma de promoção das relações de cooperação entre a China e os países da língua portuguesa, vejo aqui no mar uma oportunidade, no âmbito do multilateralismo, de que estas práticas, como eu disse, no fomento das empresas, e isto pode vir na criação de inovação dos serviços, como eu falei do registro internacional, é uma inovação de um serviço, mas podemos falar de tecnologias de informação. São áreas que podem criar uma base em Macau, especializada e que se podem internacionalizar. Isto vai muito para além dos 85 km², diria, de território. Por outro lado, essa programação multilateral, para além de encorajar a criação e a promoção das pequenas e médias empresas nos setores da economia azul, também requer uma cooperação no domínio alargado do conhecimento do mar. E ninguém é capaz de conhecer o mar sozinho. Aqui a cooperação internacional é fundamental. A atuação em grupo, em comunidade de interesse é fundamental. Macau pode captar especialistas dos países da língua portuguesa para, a partir de Macau e com esta base de governação, poder desenvolver soluções para o mundo que não se circunscrevam apenas a Macau ou ao delta do Rio das Pérolas. E, como eu digo, também na parte da qualificação, poderemos tirar partido desta rede para maximizar o efeito tanto no território como nos países da língua portuguesa, em particular os países em desenvolvimento, por assim dizer. Porque são todos países com uma área costeira. São todos Estados costeiros. Se há denominador comum dos países da língua portuguesa, por razões históricas da expansão, são todos Estados costeiros. Falou também, à margem desta conferência de que falávamos, na possibilidade de serem construídas, por exemplo, estruturas flutuantes aqui em Macau e nesta área marítima, agora sob jurisdição de Macau. Já existem muitos aterros planeados, alguns em construção. Existe, inclusivamente, até uma 4ª dimensão de Macau, que está planeada para sul de Kluane, com dezenas de quilómetros quadrados, que vai ser uma espécie de game changer de Macau para o futuro. As estruturas flutuantes, que vantagens é que têm sobre os aterros tradicionais? Bom, em primeiro lugar é preciso perceber a necessidade da expansão. Macau é um território com uma densidade populacional das maiores do mundo, fruto da sua realidade, quer como território com um regime jurídico específico, com um sistema de controle dentro de um espaço urbano que está próximo do Zhuhai e que tem a sua especificidade. Naturalmente que Macau vê também a sua expansão, a sua área de expansão no mar, e a ocupação do mar para aliviar esta pressão é óbvia, é natural. A questão que aqui se coloca é que
se por um lado há pressão que se pode aliviar em terra, há pressão que vai aumentar no mar. E temos a noção que quando conquistamos terreno ao mar, estamos a afetar de alguma forma também o ecossistema. Enfim, os prós e contras deste equilíbrio ecossistémico devem ser profundamente analisados. Quando falo de estruturas flutuantes, falo em opções tecnológicas alternativas, não por completo àquilo que é ganhar terra ao mar, mas pelo menos para procurar, em algumas opções, evitar que a pressão que altera o ecossistema marinho vá para além de limites, podendo ser aliviada com estruturas flutuantes. As estruturas flutuantes, por outro lado, têm outro tipo de resposta às alterações meteorológicas extremas, por exemplo. Têm o desafio tecnológico do homem, e não falo apenas de Macau, falo da realidade do mundo, com as alterações climáticas, com o aumento do nível das águas. Há soluções tecnológicas que têm que passar necessariamente por estruturas flutuantes para dar resposta a alguns países que poderão ficar mais exíguos do que estão neste momento com o aumento do nível das águas. Por isso, é um caminho tecnológico que deve ser visto como uma oportunidade para o futuro. Se essas soluções tecnológicas passam por Macau ou podem ser testadas em Macau, há aqui uma oportunidade inteligente de trabalhar para o futuro e as experiências que possam decorrer destes projetos em Macau possam ter aplicação no mundo em benefício do desenvolvimento sustentável em todo o mundo e das suas populações, naturalmente. Estamos numa fase ainda embrionária do aproveitamento desta área, fase de legislação, de preparação de diplomas que vão regulamentar o uso desta área. Como especialista, está também a ser ouvido nestas matérias? Já fiz parte, na minha atividade profissional anterior, coordenar discussões a esse nível. É importante, enfim, das lições que posso tirar dessas experiências, eu julgo que é importante compreender que algumas das atividades marítimas tradicionais que fazem uso do espaço marítimo têm naturalmente a tendência a condicionar as atividades emergentes. Eu digo, por exemplo, as atividades da pesca, fazer uso do espaço marítimo para a atividade económica da pesca é uma necessidade, mas também não pode ser vista como um costume que limita a fixação de algumas atividades de exploração de recursos naturais ou, inclusive, preservação dos mesmos, caso tenha havido esforços de sobrepesca ou de outra exploração que tenha levado ao limite. Compatibilizar as duas vias, ou é? Esse é o grande desafio do ordenamento, claro, e da capacidade de gerir o ordenamento. É preciso perceber que indicadores vamos usar para justificar que uma atividade seja prioritária no interesse de um território e, ao mesmo tempo, perceber até que ponto é que temos espaço para poder exercer mais pressão com determinadas atividades ou atingimos limites e temos que preservar e enfim, em situações extremas, proibir algum exercício de atividades em determinadas áreas porque há ecossistemas críticos que possam estar a ser afetados. E se de facto queremos ter sustentabilidade, temos que ter esta dinâmica de gestão adaptativa do espaço marítimo. Mas mesmo tendo em conta essa questão importante, claro, da sustentabilidade, com esta nova área marítima sob jurisdição de Macau, pode pensar-se a prazo no renascimento, digamos, do setor das pescas aqui em Macau? Ou é exagerado pensar nestes termos? O setor das pescas, em primeiro lugar, tem que ter acesso ao mar. Não é? É natural que, havendo essa possibilidade, o acesso ao recurso, gerido da melhor forma possível pelos agentes da governação e também pelos agentes económicos que estão no mar a exercer essa atividade. Há aqui um espaço de oportunidade para Macau, naturalmente, e para uma frota de pesca de Macau.
tal como hoje se vê a frota de pesca do Uruguai à frente de Macau. Quer dizer, é mais uma questão de como é que se faz uma gestão, uma partilha, uma cooperação interregional que permita, de facto, criar esse espaço de intervenção. Mas a pesca não se extingue pela atividade no mar. A pesca tem outras atividades importantes e, aliás, diria numa cadeia de valor, são aquelas que geram mais valor, que é o setor da transformação do pescado. É preciso perceber que é necessário receber o peixe, é necessário ter o controle fitossanitário do peixe, estruturas que recebam e sejam capazes de certificar os produtos. Por outro lado, é preciso uma capacidade de frio para manter a conservação e, ao mesmo tempo, ter um setor de transformação, que pode ir desde o corte e filtragem às conservas, enfim, até também algum aproveitamento biotecnológico de alguns produtos, mas aí está, para podermos ir para o aproveitamento biotecnológico, teremos que, se não pensarmos na biotecnologia apenas naquilo que é a produção de farinha de peixe, que é um processo, da indústria da biotecnologia marinha, diria o mais básico, mas para podermos ter algum desenvolvimento a nível de produtos de biotecnologia mais avançados, para a cosmética, para a farmacologia, teremos que desenvolver conhecimento. E é por isso que eu digo que é importante a economia azul, termos as empresas, investirmos num conhecimento e prepararmos e qualificarmos os quadros. É muito importante caminhar para o conhecimento do mar, se queremos, de facto, chegar a estas condições. Mas, obviamente, requer investimentos, poderá requerer mais espaço, mas não deixa de ser uma oportunidade e, principalmente, de diversificação económica, que eu julgo que, tal como falei dos serviços marítimos, julgo que é uma aposta que Macau poderá ter optando pela economia azul. Vamos virar a página, falar também um pouco sobre Portugal e a relação de Portugal com o mar. Pegando neste tema das pescas, é sabido que o peso das pescas na economia, na sociedade, diminuiu muito ao longo das últimas décadas. O país perdeu metade dos pescadores e quase metade da produção entre 1970 e 2009. Olhando para trás, pode dizer-se que este talvez tenha sido um dos aspectos mais negativos da adesão de Portugal à então CE. Eu admito que possa ser polémico na minha resposta, porque não tira a mesma conclusão do processo. O que eu quero dizer é o seguinte: a política comum de pescas e a adesão de Portugal à CEE trouxe, na minha opinião pessoal, trouxe grandes vantagens ao país e não tantas desvantagens como muitas vezes dizemos. E a nova política comum de pescas, em vigor, permite até aos Estados fazer a gestão dos seus recursos de uma forma mais direta, naturalmente, sendo uma política comum, sob supervisão da Comissão Europeia. A questão é quando a exploração dos recursos e os estoques de pesca começam a entrar em limites críticos e é onde a supervisão dá os seus sinais de alarme. E se não conseguirmos encontrar soluções de resposta, poderão entrar mecanismos da Comissão que condicionam, restringem e, em casos limites, retiram a gestão aos Estados e assumem-na diretamente. E posso dizer que são muito poucas estas questões colocadas em que a Comissão Europeia retira essa capacidade. Ou seja, o espaço marítimo dos países membros da União Europeia costeiros têm uma grande capacidade de intervenção na gestão dos seus recursos da pesca. Agora, também numa lógica de sustentabilidade. Mas, historicamente, e olhando para as últimas décadas, houve quase uma implosão do setor das pescas em Portugal. Por exemplo, em Espanha, ali ao lado, não se passou exatamente o mesmo, não houve destruição maciça de barcos de pesca. Houve aqui também uma série de escolhas políticas que se calhar... França, Itália, não posso dizer exatamente a mesma coisa em Portugal, mas tiveram como prioridade transformar o seu setor a frota de pesca para intervenções diversificadas e que lhes garantiram, de certo modo, a continuidade.
Ou seja, a outras opção palavras conseguiram modernizar-se. manobrar a sua frota no sentido de manter níveis de intervenção e não tiraram tanto partido do abate da frota. Isso foram opções dos empresários de Portugal, poderão invocar questões políticas, eu não entro por essa parte, porque, enfim, poderá ser analisada numa outra oportunidade, mas nem todas as frotas europeias tiveram os mesmos desenvolvimentos. Mas também é preciso ter presente o seguinte, e aí eu também devo dizer que a Comissão Europeia, na sua parte negativa, diria, tem dificultado o acesso às novas construções. Na minha perspectiva, isso é também pôr em risco as tripulações. Porquê? Porque as embarcações mais velhas e com menos potência, nas condições de mar mais adversas, põem em risco a segurança destas tripulações. E aí podem crer que me sinto perfeitamente discordante com essa política. Mas também é verdade que quanto mais modernas são as embarcações, maior a capacidade de pesca. Por isso, nós não podemos comparar a capacidade de pesca das embarcações dos dias de hoje com a capacidade de pesca das embarcações de há 20 anos atrás. E, por isso, naturalmente, a frota terá que diminuir para mantermos o mesmo esforço de pesca e para podermos gerir os estoques numa lógica de sustentabilidade, ou chamado o maximum sustainable yield das espécies que estamos a explorar. E por isso faz parte da mudança. A própria produção tem vindo a cair ao longo dos últimos muitos anos, ao longo das últimas décadas, ou considera que tem havido uma recuperação mais recente? Vamos lá ver, eu julgo que a pesca atingiu... se no passado houve esforços de exploração maiores, eventualmente até de sobrepesca mais evidente, hoje há uma visão muito mais responsável da sua gestão em termos de modelo de sustentabilidade. Hoje estão a pescar-se as espécies de acordo com aquilo que é considerado limites de sustentabilidade. Exatamente. E é dentro desses limites de sustentabilidade que que temos de ter presente que nós não temos um setor produtivo da base da pesca. Essa tem uma base natural. E por isso temos que respeitar essa base, não podemos ir além disso. Inclusivamente. Na agricultura será outra questão, mas na pesca temos os limites que a natureza nos oferece e que nós temos permitido que a natureza ofereça. Exatamente. E a propósito, os especialistas do Conselho Internacional para as Pescas dizem que no próximo ano a pesca da sardinha deve ser basicamente proibida em Portugal e Espanha. Concorda com esta recomendação ou estamos a ir longe demais? É uma grande dificuldade para o setor, é uma grande necessidade para a natureza. É importante que o setor económico e que a governação sensibilize a população para as dificuldades que se passam relativamente aos estoques de determinadas espécies. Devemos respeitar essa realidade. Por outro lado, devemos procurar as alternativas económicas que o setor da pesca poderá trazer. Às vezes, quando determinadas espécies estão ameaçadas, há espécies alternativas que começam a aparecer e que, em alguns casos, até podem ter mais valor económico. Existe essa alternativa em Portugal à sardinha? Admito que sim. Admito que sim. Por exemplo, o biqueirão é normalmente, e há exemplos noutras águas no mundo, onde algumas espécies são substituídas por outras, e a questão aqui é como é que conseguimos ter um modelo mais adaptativo, quer económico, quer de gestão, porque também esta dinâmica de utilização das espécies e de disponibilidade de recursos também requer da gestão dos Estados e, no caso da Europa, da Comissão Europeia, que permita reorientar algumas das cotas para que o esforço de pesca possa ser compensado e haja aqui um benefício e que a compensação económica da atividade não seja posta demasiado em risco. Agora, é preciso perceber que a pesca tem uma cadeia de valor que
também passa pela valorização dos produtos, e eu julgo que muito do esforço de pesca do passado também resultou de uma disponibilidade de recurso barato e de uma pouca exploração da valorização do recurso. Quando falamos em sustentabilidade, teremos que pôr esta cadeia de valor mais harmonizada, quer nos ganhos dos pescadores até à venda do produto final. Há uma cadeia de valor que tem que ser muito mais bem tratada. Sr. Comandante, vamos avançar. Ainda não falámos de um tema muito importante para Portugal e para a relação de Portugal com o mar no futuro, a médio prazo, que tem a ver com a extensão da plataforma continental. Portugal apresentou uma proposta às Nações Unidas que está a ser analisada nesta altura. São processos muito morosos, mas gostava de começar por lhe pedir que nos explicasse no essencial o que é que está em causa, o que é a plataforma continental, o que é esta extensão da plataforma continental e que oportunidades é que, a confirmar-se esta aceitação por parte da comunidade internacional de Portugal, portanto, ter soberania sobre os solos e subsolos destas áreas, que oportunidades é que se abrem para o país? Respeitando as opiniões e o conhecimento e os próprios responsáveis que neste momento estão com o dossiê em mãos, enfim, como um conhecedor mais médio dessa realidade, julgo poder dizer que o processo é um processo pacífico. É assim que está previsto na submissão dos projetos de extensão dos diversos países às Nações Unidas. Houve uma lista de espera, há uma lista de submissão e que daí decorre uma lista de espera. A nossa submissão do projeto entrou na sua base de análise. Daí há de decorrer uma discussão de um plano científico e legal sobre o conceito da plataforma continental. Essa extensão, Portugal neste momento detém jurisdição na zona económica exclusiva até às 200 milhas, mas ao ter apresentado este projeto de submissão, o leito e o subsolo marinho até limite máximo das 350 milhas ou para dentro, até onde no conceito jurídico e científico da plataforma continental estendida possa ser justificado que esse leito e subsolo marinho correspondem à extensão natural e ainda ao conceito jurídico também. Há aqui uma nuance que tem que ser explicada com maior detalhe pelos especialistas, mas seja como for, esta análise é sujeita a um debate especializado, numa comissão, numa sede própria. Portugal está, neste momento, nesse processo, nesse debate. Daí há de decorrer um reconhecimento dos limites dessa mesma extensão da plataforma. Desses limites há de ser, em conceito jurídico, do regime jurídico nacional, há de decorrer uma nova lei do mar, onde será definida, digamos, os limites da zona económica, da plataforma continental estendida da costa portuguesa. Mas, na prática, estamos a falar de um imenso território de quase 4 milhões de quilómetros quadrados, 41 vezes o território nacional. Segundo a submissão do projeto, há uma continuidade do território entre Portugal continental e os arquipélagos dos Açores e da Madeira, coisa que neste momento, pela zona económica exclusiva, há áreas que são águas internacionais, mas por este projeto, a jurisdição do leito sobre o leito e o subsolo passam a ser de direito português. Portanto, e há um conjunto de recursos naturais que poderão vir a ser explorados nessa vasta área. O que é que destacaria? Vamos lá ver, eu admito que alguns desses recursos naturais até já poderiam ser explorados na zona económica exclusiva. O que esta extensão oferece, de facto, é maior disponibilidade de potenciais recursos. Uma escala muito diferente, não é? Uma escala muito diferente, corresponderá a um leito e subsolo marinho no total de perto de 4 milhões de quilómetros quadrados, e o acesso aos recursos naturais
deve ser visto naturalmente pelos recursos energéticos, pelos recursos minerais, pelos próprios recursos vivos. Mas também nos aumenta a responsabilidade. É preciso perceber que, num modelo de desenvolvimento sustentável da economia azul, teremos que também saber gerir os recursos naturais, preservando áreas, digamos, como contrapartida para garantir esse equilíbrio. E eu acho que tão importante como um desafio desta responsabilidade sobre um domínio marítimo tão vasto, Portugal também já está a submeter o seu programa de áreas marinhas protegidas, que é uma percentagem muito significativa de todo este espaço, em que garante uma gestão na lógica da preservação dos recursos. Não quer dizer que não possa explorar recursos naturais nessas áreas, embora as medidas de gestão, de preservação ou de conservação são mais exigentes. É uma meta que está colocada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e que Portugal foi dos primeiros a pôr em projeto e em execução um programa de áreas marinhas protegidas, mesmo para além das zonas das suas áreas, mesmo em colaboração, não só neste espaço, como em áreas que vão para além de jurisdição nacional. Por isso, Portugal é parte de uma agenda internacional dos oceanos, em que não só tem que intervir neste espaço, como no espaço internacional. E é este tipo de sinais que eu julgo que é importante tratar com Macau. Eu regresso um bocadinho a Macau, até para fazer um bocadinho a ponte com uma realidade que vejo na Europa acontecer, que é o caso do Mónaco, em que o Mónaco também é um principado, mas tem um papel importantíssimo no mar. Para além de ser no Mónaco que se encontra a Organização Hidrográfica Internacional, o Mónaco, através dos seus mecanismos de receitas do território, financia expedições internacionais para a obtenção do conhecimento do mar no mundo. O Mónaco, neste momento, a Fundação de Príncipe Alberto, está a financiar uma expedição à volta do mundo com objetivos muito claros de indicadores de monitorização de lixo marinho, entre outros, que contribui para a comunidade internacional e para o conhecimento e para a agenda internacional dos oceanos. Eu julgo que Macau, fazendo um bocadinho uma leitura destas oportunidades, Macau pode ser um espaço de governação. Tirando partido da plataforma de cooperação entre a China e os países da língua portuguesa, poderá criar dinâmicas deste tipo e que posiciona Macau num contexto internacional como, neste momento, nunca se posicionou, porque também, em boa verdade, só agora começou a assumir alguma responsabilidade no mar com estes 85 km². Mas temos que ser mais ambiciosos do que isso e, de certo modo, é a mensagem que eu gostava de transmitir. E toda a ajuda é pouca, por exemplo, no combate à poluição e à questão dos plásticos nos mares. Macau também poderia, então, ter um papel a desempenhar nessa área. E pode ser voz ativa nas Nações Unidas a esse respeito. A terminar, gostava de voltar só um pouco atrás e perguntar-lhe se considera que esta candidatura de Portugal da extensão da plataforma continental, considera que vai ter luz verde por parte das Nações Unidas? Eu, como disse, estes processos são pacíficos e é preciso ter presente que, a partir do momento em que Portugal apresentou a sua proposta, as atividades de outros Estados exercidas no leito e subsolo marinho, que já se encontra dentro dos limites apresentados por esta proposta, já são considerados, em termos de lei internacional, para serem tidos em conta. Como digo, são processos pacíficos. E aquilo que na sede das Nações Unidas for identificado como conflituante deve ser tratado entre os Estados vizinhos, nesse espaço, para resolver essas questões. Nesse aspecto, Portugal já resolveu os problemas que tinha com a Espanha? Eu julgo que Portugal, nesse aspecto, tem a vantagem de ter um vizinho amigo, tem a vantagem de ter um vizinho aliado e tem a vantagem de ter um vizinho que também faz parte de uma comunidade política.
e as soluções serão sempre soluções pacíficas e em benefício dos dois Estados. Ou seja, está otimista quanto ao desfecho deste processo? Estou otimista e digo, é um processo que se não tiver 4 mil milhões de quilómetros quadrados, poderá ter um bocadinho menos ou até se calhar um bocadinho mais. Já houve discussões onde daí resultou mais expansão. Por isso, eu diria, estes processos não estão, no caso de Portugal, não é um processo que a mim, estrategicamente, me preocupe em termos de relações entre os Estados. Comandante João Fonseca Ribeiro, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.